saudar a nossa presidente da República, companheira Dilma Rousseff, que se desdobrou para voltar de Bruxelas, chegar a tempo, mostrando a sua solidariedade ao nosso partido, e muito bem recebida. Todos nós aguardávamos aqui, ansiosos, e ela chegou cansada, chegou bem, e vai fazer um grande pronunciamento, eu tenho certeza. Saudar o nosso ex-presidente, companheiro Lula, todas as delegações internacionais, em nome do companheiro Bayard, todos os nossos governadores, na pessoa do governador da Bahia, Rui Costa, todos os nossos ministros e ministras, na pessoa da companheira Tereza Campelo, que parabenizo ela, o companheiro José Graziano, o companheiro Patrus Ananias, pelo grande sucesso lá em Milão, na Feira Internacional, quando nós pudemos ressaltar o Brasil como um país livre da fome. Parabéns, ministra, e para o nosso governo. Saudar os nossos parlamentares, os nossos líderes, o presidente da CUT, o presidente da CONTAG, da Central de Movimentos Populares, todos os representantes dos movimentos sociais, os nossos ministros também, já falei, o nosso vice-governador, a nossa vice-governadora, e agora, companheiros e companheiras, delegados e delegadas, quero saudar todas as delegações dos estados participantes dessa segunda etapa do nosso 5º Congresso. Aos convidados de outros países, cuja presença agradeço, aos convidados de outros países, cuja presença agradeço, quero dizer que o PT é um partido internacionalista. Sabe que uma sociedade como aquela a que aspiramos construir, uma sociedade socialista, só será erigida pela decisão das maiorias sociais e pela ação solidária dos povos que lutam pela liberdade. E nesse momento, mais que nunca, é vital um forte empenho conjunto de nós todos pela integração dos países latino-americanos, uma integração econômica, política, social, cultural, logística, dos movimentos populares e sindicais. E também uma unidade férrea de apoio e de solidariedade aos governos e povos que confrontam com o neoliberalismo e as políticas do sempre menos. Menos Estado, menos proteção social, menos direitos trabalhistas, menos regras para as empresas, menos controle público. Esse nosso 5º Congresso leva o nome do companheiro Zezéu Ribeiro, Zezéu Ribeiro, ex-vereador, ex-deputado federal pela Bahia. Também homenageia os ex-deputados Pedro Eugênio e Manuel de Serra, de Pernambuco, e o companheiro Antônio Neiva, do PT do Rio de Janeiro. Todos eles lutadores, todos eles sonhadores. O sonho que acalentavam era de um país cada vez melhor para um número maior de pessoas. De um Brasil sem explorados, sem oprimidos, onde a desigualdade, a discriminação e os preconceitos fossem erradicados. Partiram antes, mas os que com eles conviveram sabem, como o Vitor Hugo, que não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Companheiros e companheiras,
Se é verdade que o sonho é mais completo que a realidade, a atividade política, as tarefas de direção partidária nos impõem análise concreta dos fatos, a reflexão, o planejamento das ações, a tomada de decisões, sem o que o nosso projeto coletivo não avança. Por isso, antes de tudo, falemos de nosso partido, que mais uma vez está sob forte ataque. Nunca como antes, porém, a ofensiva de agora é uma campanha de cerco e aniquilamento. Como já tentaram no passado, querem acabar com a nossa raça. Não conseguirão, mas para isso vale tudo, inclusive criminalizar o PT. Quem sabe até toda a esquerda e os movimentos sociais, para afinal caçar o registro do nosso partido. Condenam-nos não pelos nossos erros, que certamente ocorrem numa organização que reúne milhares de filiados. Perseguem-nos pelas nossas virtudes. Não suportam que o PT, em tão pouco tempo, tenha retirado da miséria 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Que nossos governos tenham possibilitado o ingresso de milhares de negros e pobres nas universidades. Não toleram que, pela quarta vez consecutiva, nosso projeto de país tenha sido vitorioso nas urnas. Primeiro com o operário, rompendo um preconceito ideológico secular. Em seguida, com uma mulher que jogou sua vida contra a ditadura para devolver a democracia ao Brasil. Maus perdedores no jogo democrático querem fazer do PT bode expiatório da corrupção nacional e de dificuldades passageiras da nossa economia em um contexto adverso de crise prolongada. Como já reiteramos em outras ocasiões, nunca antes no Brasil a corrupção foi tão investigada e punida como em nossos governos. O PT, todos sabem, é favorável a investigar todos os ilícitos e desvios em governos e empresas. Na Petrobras, ao mensalão tucano de Minas Gerais, do cartel do metrô em São Paulo, à sonegação de impostos da Operação Zelotes, mas que se faça com maior vigor, sem seletividade, para punir corruptos e corruptores nos marcos do Estado de Direito. E é por isso que nós não podemos permitir que se criminalize um militante do PT, o nosso companheiro João Vacari Neto, que está preso sem provas, na tentativa de criminalizar o nosso partido. O PT, companheiros e companheiras, precisa identificar melhor e enfrentar a maré conservadora em marcha. Combater com argumentos e mobilização a direita e extrema-direita minoritárias, que busca converter-se em maioria todas as vezes que as mudanças aparecem no horizonte. Para isso, para sair da defensiva e retomar a iniciativa política, devemos desencadear uma reação vigorosa em todo o território nacional, mobilizando a militância contra os que tentam nos destruir. Não dá para ficarmos passivos, de cabeça baixa, enquanto os nossos inimigos, valendo-se de grandes recursos midiáticos, transformam fato em notícia, a suspeita em boato em notícia, a suspeita em denúncia, a calúnia em verdade. Omitem ou escondem seletivamente as denúncias contra os partidos que os servem. Mas devemos também, com humildade, assumir responsabilidades e corrigir rumos, com transparência e com coragem, com a retomada de valores de nossas origens, entre as quais a ideia fundadora da construção de uma nova sociedade. Temos a convicção de que as críticas e contribuições resultantes do processo congressual vão estimular no PT
um reencontro com a radicalidade política, com o caráter plural e não dogmático que sempre nos diferenciaram. Vão colaborar para o desmanche da teia burocrática, que mobiliza direções em todos os níveis e que os acomodam ao status quo. O PT não pode encerrar-se em si mesmo, numa rigidez conservadora que dificulta o acolhimento de novos filiados e filiadas, ou de novos apoiadores que não necessariamente aderem às formas de organização partidária. Queremos um partido que pratique a política no cotidiano, presente na vida do povo, de suas agruras e vicissitudes. Um PT sintonizado com o nosso histórico manifesto de fundação, para quem a política deve ser atividade própria das massas, que desejam participar, legal e legitimamente, de todas as decisões da sociedade. Por isso, o PT deve atuar não apenas no momento das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores, pois só assim será possível construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam nas organizações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias. Tal retomada partidária impõe mudanças organizativas, formativas, culturais, necessárias para reatar com os movimentos sociais, com a juventude, com os intelectuais, com as organizações da sociedade, todos inicialmente representados em nossas instâncias e hoje, muitas vezes, alheios, indiferentes ou até hostis, em virtude de alguns erros cometidos nessa trajetória de quase 35 anos. Companheiros e companheiras, estamos atravessando uma fase de baixo dinamismo da economia brasileira, motivada em grande medida pela crise mundial do capitalismo, cujos efeitos no país necessitamos reverter. Trata-se de, ao mesmo tempo que resolvemos problemas fiscais do Estado, priorizar a retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social, geração de empregos, distribuição de renda e redução das desigualdades sociais e regionais. Como já reiteramos anteriormente, o PT apoia o empenho da presidenta Dilma para enfrentar os desafios da conjuntura, sobretudo a sua disposição de dialogar amplamente com os movimentos sociais organizados e as centrais sindicais, mas considera vital que o custo da retificação das contas públicas recaia sobre quem mais tem condições de arcar com o custo do ajuste. É inconcebível para nós qualquer política econômica que seja firme com os fracos e forte e frouxa com os fortes. Por isso também, o PT não acredita que seja possível retomar o crescimento provocando recessão, nem que se possa combater a inflação com juros escorchantes e desemprego. Como já disse o Papa Francisco, em sua preleção Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, é uma escolha mundial de um sistema econômico que levou a uma tragédia, um sistema que tem em seu centro um Deus falso, um Deus chamado dinheiro. Não há nenhuma fatalidade que obrigue povos ou governos a capitularem diante das pressões do mercado, ou seja, dos bancos e do grande capital que domina o planeta. É preciso ter coragem política, e a nossa presidenta a tem de sobra, vontade de resistir e adotar providências necessárias para fazer essa gente recuar. Caros delegados e delegadas, diante da tramitação da contrarreforma política no Congresso Nacional, fica cada dia mais evidente a necessidade de convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para realizar a verdadeira mudança do atual sistema político eleitoral. Nela, queremos defender nossa proposta de financiamento público exclusivo,
do voto em lista, com paridade de gênero e de ampliação da participação popular na definição e execução das políticas públicas. Mas, de imediato, é preciso barrar a constitucionalização do financiamento empresarial, aprovado em primeira votação na Câmara dos Deputados, após um vergonhoso golpe regimental e constitucional, contestado até por setores da grande mídia. Nos debates que iniciamos hoje, no nosso Congresso e até sábado, várias propostas sobre o combate ao financiamento empresarial, sobre alternativas para a retomada do desenvolvimento, de rejeição do projeto de lei 4330 da terceirização, da PEC que pretende reduzir a maioridade penal, enfim, temas candentes da atual conjuntura, percorrerão 6 grupos de trabalho que se instalam amanhã e certamente convergirão para resoluções unitárias, quero crer. Daí não mencioná-los em detalhe nesse pronunciamento. Companheiros e companheiras, estou convencido de que, no momento atual, o PT precisa concentrar o melhor de suas energias na defesa do partido, do nosso governo e na construção, ao lado de outras forças progressistas do campo e da cidade, de uma ampla frente político-social em defesa da democracia, do projeto de nação, tendo a Petrobras como polo desse projeto nacional, das pautas dos trabalhadores, das reformas estruturais, como a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana e, principalmente, a democratização dos meios de comunicação. Emprego e investimento para alavancar o desenvolvimento. Um bom exemplo foi a nova fase do Programa de Investimentos em Logística, anunciado no último dia 9 pela presidenta Dilma. Quero repetir com ênfase: um novo pacto do campo democrático e popular é indispensável para disputar as ruas e as instituições com o bloco conservador. Caros companheiros, caras companheiras, quero dirigir uma mensagem final sobre um tema relevante que tem despertado muita polêmica dentro e fora do PT. É o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Mesmo defendendo o financiamento público, o PT praticou nos últimos anos o que a legislação autoriza. Recebemos contribuições de empresas, dentro da lei, todas através de transações bancárias e declaradas à Justiça Eleitoral. Fizemos campanhas caras, tão caras quanto a de outros partidos, que hoje nos criticam, tentando nos sujar com a lama da sua própria hipocrisia. Mas um partido diferente, como o PT, sempre foi e não podia continuar acomodado a essa situação. Até porque o financiamento empresarial foi a porta de entrada no partido para muitos desvios da política tradicional que sempre condenamos. Por isso, enquanto o financiamento público não se viabiliza, ousamos recusar as doações de empresas para a sustentação dos nossos diretórios, pretendendo remeter para a próxima reunião do Diretório Nacional o referendo dessa decisão. Foi uma decisão difícil de tomar, mas o exemplo é o mais forte dos argumentos na política e na vida. Foi um passo necessário que vai nos diferenciar novamente das estruturas viciadas do sistema político que o PT nasceu para modificar. Finalmente, companheiros, caminhando para a conclusão, é dever nosso reverter o clima de mau humor na sociedade, de pessimismo que se criou artificialmente. Nós não temos o direito de ser pessimista. Um partido que aos 35 anos e no 4º mandato da Presidenta da República conseguiu transformar tanto o nosso país. Cada um e cada uma de nós, numa inquebrantável unidade de ação, temos de ser portadores da esperança. Não podemos permitir que se diga ao povo brasileiro
que o nosso futuro é não ter futuro. Vamos juntos mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Viva o PT! Viva o povo brasileiro!